Nós estamos nesse mês de novembro, nessa série chamada A Vida Dirigida pelo Espírito. E eu explico. No mês de setembro, a nossa série foi voltada para o credo apostólico. Algumas pessoas me perguntaram, o que é isso? O que significa isso? Nós estamos estudando o credo apostólico dentro de uma igreja evangélica. Eu falei, bem, se você prestar atenção no conteúdo do credo apostólico, você vai perceber que não há nada nesse credo, que é a última versão do século VII, que não esteja exatamente de acordo com a palavra de Deus. E depois, então, diante disso, nós vimos a afirmação do credo apostólico, a declaração, eu creio no Espírito Santo. Diante disso, o Espírito de Deus nos levou a falarmos sobre a obra e o caráter do Espírito Santo, a pessoa do Espírito Santo. E aí, então, a série de outubro, que foi Espírito Santo, o Deus que habita em nós. Vocês foram abençoados com aquela palavra? Sim? Sim? Muito bem. E aí, em mês de novembro, a gente então entendeu que o Espírito Santo habita em nós. Então, como é então essa relação e como que acontece isso no nosso dia a dia? Porque não tem sentido nós estarmos recebendo uma teoria ou até uma teologia que não seja uma verdade, que não vire prática da nossa vida. O que você crê é aquilo que vai determinar a sua ação. Como você se mobiliza, você é o que você crê. A sua teologia dirige a sua vida, não é a vida do outro. Então, qual é a nossa teologia? Essa palavra para muitos é estranho e alguns até têm dificuldade com ela. Mas quando eu falo de teologia, eu estou falando daquilo que nós cremos, daquilo que é a razão da nossa fé. É isso. E então, a necessidade de nós conversarmos franca e abertamente sobre como é uma vida dirigida pelo Espírito Santo, ou como que isso acontece na prática na nossa vida. Por isso que na semana passada, nós começamos a falar da presença poderosa, visceral, fundamental do Espírito Santo na vida de Jesus, de forma real e de forma profunda, desde o Antigo Testamento, pelos profetas, já anunciando a sua vinda. E aí a gente poderia elencar vários deles, por exemplo, começando dos mais antigos até os mais recentes, Isaías, que foi o que mais viu sobre o Messias. Isaías, 700 anos antes de Cristo, foi o que mais viu o Cordeiro, foi o que mais profetizou sobre ele. Depois você tem Jeremias, aí um pouco mais próximo de nós, também de forma contundente e clara. Você tem Miqueias, de uma forma extraordinária e bem mais próximo já de Cristo, Miqueias. E você tem então Zacarias, falando da vinda do Messias, da presença do Espírito Santo de Deus na vida desses homens, que deu a eles essa visão do futuro. Essa visão do futuro. Até há quem diga o seguinte: você já viu que alguma pessoa já falou para você assim, olha, eu gostaria tanto de conhecer, por exemplo, Jó. Outros dizem, eu gostaria de conhecer Paulo, eu gostaria de conhecer Pedro ou João, ou tantos outros personagens bíblicos, homens e mulheres. Eu gostaria de conhecer Ana, eu gostaria de conhecer Esther, e por aí vai, não é? Você já viu isso, e alguns de vocês até podem ter alguma ideia sobre isso, até uma preferência. Olha, eu gostaria de conhecer pessoalmente aquele personagem bíblico. Pois então, eu estava ouvindo um podcast essa semana, até indicado por um dos irmãos, eu acho, alguém que me indicou isso, e eu estava vendo uma colocação curiosa daquele que era entrevistado, dizendo o seguinte: então, enquanto muitas pessoas gostariam de conhecer os personagens do passado e entender como é que foi viver tudo aquilo, vivenciar aquilo, né? Por exemplo, você já imaginou o que é estar junto com Eliseu no momento em que vem uma carruagem de fogo e leva Elias e nunca mais o traz de volta? Como que é isso? Não é? Eu acho que nenhum Spielberg, eu estou bem por fora do nosso cinema, não sei o que está acontecendo, quem são os melhores hoje em efeitos especiais, poderia imaginar algo daquela
daquela imensidão, daquela envergadura. Pois esse senhor estava dizendo o seguinte, que na opinião dele, muitos do passado, Elias, Eliseu, Moisés, Noé, Isaías, Miqueias, Zacarias ou Jeremias, chegariam para nós e perguntariam então para nós, como foi? Como foi? E aí a pergunta, como foi o quê? Falou, como foi conviver com o Espírito Santo dentro de vocês? Como foi essa experiência? Como isso aconteceu? Como é que era a vida de vocês? Tendo o Espírito Santo habitando dentro de vocês. Esta é a chamada. Esta é a palavra. Nós precisamos prestar atenção no Espírito Santo de Deus. E na semana passada, nós falamos sobre isso. A vinda do Espírito Santo de uma forma tão tremenda, tão singular na vida de Jesus e no seu entorno. E na sua família, de uma forma extraordinária, a começar por José e Maria, recebendo a visita do anjo, explicando exatamente o que estava acontecendo e confirmando a presença do Espírito Santo, ouça, em cada detalhe da chegada do Messias. O Messias sendo pré-anunciado de uma forma tão maravilhosa agora pelos seus pais humanos, os pais terrenos, que daí nasce o Filho do Homem. Depois, o seu nascimento, a presença do Espírito Santo ali, de um modo extraordinário. Depois, no seu batismo. Depois, na tentação. É interessante, porque ele sai de Betânia, é batizado em Betânia por João Batista, a presença corpórea do Espírito Santo em forma de pomba, e dali ele sai e é levado para o deserto da Judeia, conduzido por quem? Pelo Espírito Santo, que o conduziu e com ele lá ficou os 40 dias, o tempo todo, a presença do Espírito Santo com Jesus o tempo todo, ali, direcionando, guardando, provendo, cuidando, velando pela vida de Cristo. Isso é uma forma maravilhosa de nós entendermos isso. E depois disso, vem o ministério de Jesus, cheio do Espírito Santo, cheio do poder de Deus. Quando o Senhor Jesus abria a boca, era o Espírito Santo que levava a palavra até o coração das pessoas. Sempre foi assim. No máximo que alguém pode fazer, como eu ou você, é levar a mensagem até os ouvidos de quem quer que seja. Mas o caminho, o trajeto, do ouvido ao coração, isto é obra, é tarefa, é ministério do Espírito Santo. E a gente vê isso claramente na vida de Jesus, amém, meus irmãos? É muito claro isso. E depois, quando você vê ele ali na tentação, respondendo pela palavra, no poder e no mover do Espírito. Depois no seu ministério, como é que você acha que Jesus expulsava demônios? Era pelo poder do Espírito Santo, é o que nos diz a palavra. E depois vem a presença do Espírito Santo também junto com o Pai, explodindo aquele túmulo, trazendo a vida de dentro para fora, arrancando o Senhor do meio dos mortos e dando a ele a vida. Era o Espírito Santo que estava ali. De modo que a presença do Espírito Santo, ela estava o tempo todo. Ouça e entenda isso. Ele estava não somente presente, mas também dirigindo de forma decisiva em tudo na vida de Jesus para cumprir o propósito do Pai. Jesus jamais ficou sozinho. A presença do Pai e do Espírito Santo sempre ao lado do Filho. Ora, se foi importante nesse nível a presença do Espírito Santo na vida de Jesus, muito mais será na nossa vida. Por isso eu quero dizer, não subestime a pessoa do Espírito Santo, não subestime. Nós precisamos, nós dependemos do Espírito Santo. Meus irmãos, quantas decisões, não precisa falar todas, nem dá para lembrar, ninguém vai lembrar isso, mas quantas decisões você tomou de moto próprio, sem consultar a direção do Espírito Santo? Decisões que nós nos arrependemos até hoje. Eu tomei tantas decisões por mim mesmo, crente, filho de crente, membro de igreja,
tomando decisões fora do Espírito Santo, dizendo: deixa que eu cuido disso aqui. Eu não quero o Senhor na minha agenda. Sem perceber, é isso que nós estamos fazendo. Não quero que você se intrometa na minha vida. Então eu digo a você, não subestime o Espírito Santo. Ele vive dentro de nós. Mas não é só isso, ele não quer só viver. Vamos falar devagar, para isso ir entrando devagarzinho. Para você ir entendendo. Para você ir compreendendo do que nós estamos entendendo aqui, a importância do que nós estamos falando. Ele já habita no coração de todo homem e de toda mulher que um dia entregou deliberadamente a sua vida ao Senhor. Ele já habita aí. Agora, deixe-me dizer, Ele não quer ser apenas o seu Salvador, sim, porque é Ele que aplica a regeneração e a salvação na sua vida. Quem aplica é o Espírito Santo. Nós somos salvos por Jesus, e quem faz esta obra de aplicação é o Espírito Santo. Mas Ele não quer apenas ser o nosso Salvador. Ele quer ser o nosso Senhor. O Senhor absoluto. Aquele que dirige a nossa vida. A maioria de nós entrega com muita facilidade a vida. Porque você diz assim: eu preciso de um Salvador. E você precisa mesmo, como eu também. E a gente entrega a nossa vida, porque nós estamos precisando, não é? E aí quando o Senhor começa a querer dirigir a nossa vida para esta nova vida que Ele está nos dando, a gente diz: não, deixa comigo, que agora sou eu. Eu cuido disso aqui. Então nós queremos um Salvador, mas nós não queremos um Senhor. Você entende? E é aqui que nós temos que prestar atenção. O Espírito Santo, Ele não quer só residir a sua vida. Ele quer presidir. Ele quer dirigir. Ele quer coordenar, dar todas as coordenadas da sua existência. Ele vive dentro de nós, mas Ele quer nos dirigir, e por isso nós precisamos tomar todo cuidado para não atrapalharmos a ação do Espírito Santo. E por isso também, hoje, nós vamos ver algumas atitudes que precisamos evitar em relação ao Espírito Santo. Sim, o Novo Testamento, ele mostra de forma muito clara que há atitudes e posturas que acabam nos afastando da doce presença do Espírito Santo. E eu quero dizer que tudo é muito sutil. Tudo é muito sutil. E é por isso que a gente tem que prestar atenção, estar atento, com os nossos ouvidos atentos, abertos, coração aberto, olhos abertos, ouvidos abertos, para que o Espírito Santo possa mostrar para você qual é a verdadeira vontade de Deus para a sua vida e para a minha vida. Vamos conhecer algumas dessas posturas e atitudes. A primeira atitude que nós podemos tomar com o Espírito Santo é resistir ao Espírito Santo. Vamos ver comigo, por favor, em Atos capítulo 7, versículo 51. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 7, versículo 51. Vejam o que está acontecendo aqui. Estevão, que é um diácono, e eu estou falando isso porque Estevão, ele fazia parte já da liderança da igreja, mas é aquilo que a gente chama de distribuidor de cesta básica. Não era o pregador. Estevão não fazia parte do grupo de pregadores. Não, ele era apenas aquele que fazia distribuição, que cuidava para que todas as pessoas fossem atendidas na hora de distribuir a comida. Foi para isso que ele foi eleito, tanto ele quanto Filipe, entendeu? No capítulo anterior deste que nós estamos vendo aqui. Porém, esse homem era cheio do Espírito Santo. Porém, a vida desse homem era controlada pelo Espírito Santo. Todavia, esse homem não dava um passo sem a direção do Espírito Santo, e por isso chamou a atenção do inferno. E por isso o inferno se levantou contra ele. E por isso todo o sistema religioso se levantou contra ele. E chegou num momento que eles colocaram esse homem na parede, porque ele foi um dos primeiros a entender claramente que agora a vida
Ele era o templo do Espírito Santo, o templo, o grande templo que lá estava de Salomão, já não tinha mais o mesmo valor e o mesmo sentido para ele. O segundo templo, melhor dizendo, né, que ali estava. Não tinha mais o sentido para ele, porque ele entendeu que ele, Estevão, era templo do Espírito Santo. Gente, nós somos templo do Espírito Santo. E quando nós declaramos isso e nós assumimos isso, nós não temos ideia do peso espiritual que isso representa. Nós não temos ideia das consequências e desdobramentos que podem acontecer se não veja isso. Todo o sistema religioso se voltou contra esse homem, colocaram na parede. E sabe qual foi então a resposta dele? Veja o que diz: disse Estevão aos judeus, povo rebelde. Tem que ter coragem para falar isso, hein? Povo rebelde, obstinado de coração e de ouvidos, vocês são iguais aos seus antepassados, sempre resistem ao Espírito Santo. Ficou claro, ele discerniu claramente o que estava acontecendo ali. Mesmo sendo gente que servia a Deus. É esse detalhe que eu queria chamar a sua atenção. Esses judeus estavam aqui em nome de Deus. Eles estavam defendendo uma doutrina. Eles estavam defendendo uma teologia. Eles acreditavam nisso. E eles estavam assustados com o que estava acontecendo com a vida, por exemplo, desse homem. Depois de tudo que aconteceu depois do Pentecostes, estava tudo fora do controle da religião. E é por isso que esse homem foi acuado, colocado num canto. E ele então, com toda a coragem, ao final do seu discurso, porque eles não tinham mais condições de ouvi-lo, porque isso mexeu com o ego deles, com a emoção deles, com a religiosidade deles e com a idolatria deles. E aí eles se fecharam, completamente resistindo, e Estevão discerniu isso. O que eu quero dizer é que não basta ser religioso, não basta frequentar o templo, não basta frequentar a comunidade, você pode resistir ao Espírito Santo. É por isso que nós precisamos tomar muito cuidado. Nós podemos resistir ao Espírito Santo. Quando o Espírito Santo nos convence do pecado, a nossa natureza, ela oferece resistência e milita contra o Espírito. Nós vimos isso há 3 semanas atrás. A carne milita contra o Espírito milita contra a carne, porque eles são opostos, eles estão em rota de colisão um com o outro. Foi o que Paulo disse aos Gálatas. Nós temos muita dificuldade de reconhecer os nossos pecados, e a nossa tendência é se justificar, é se desculpar, a nossa tendência é negar. Não sou eu esse aí, este não sou eu, esta não sou eu, não foi eu quem fiz. A gente nega, e nega mesmo, a gente não assume, nos desculpamos para provar que não somos culpados. Nós negamos a nossa responsabilidade, e isso acontece pela simples razão de, ao admitir a minha falta e dizer, sim Senhor, pequei contra ti, é humilhante demais para o meu orgulho espiritual, é humilhante demais contra a minha natureza pecaminosa, e a gente não quer isso. Você não quer ser exposto, nós não queremos ser expostos. Por isso que quando Davi disse, eu pequei contra ti somente, aquilo é só pelo Espírito Santo. Ninguém pode falar algo assim, se não for pelo Espírito Santo. Ora gente, vamos ser honestos aqui. Quantas vezes eu já neguei a responsabilidade dos meus atos? E talvez vocês também. Quantas vezes nós fizemos isso? Quantas vezes nós transferimos a culpa para outros? O diabo, por exemplo, ele já está cansado, é um dos maiores responsáveis, especialmente por causa dos pecados dos crentes. O diabo nos detesta, não é porque nós somos o povo de Deus, é porque a gente bota tudo a culpa nele. Que era quando a gente tinha que assumir a responsabilidade. Dizer, não, foi eu fiz isso, eu fui responsável por isso. Posso fazer uma pergunta? Se nós passássemos a adotar esse critério em nossas casas e famílias, qual é o percentual de queda nos conflitos dentro da nossa casa, se nós pudéssemos só dizer, fui eu? Quantas mulheres e esposas você acha que estão magoadas com os maridos, porque sabem
que elas são manipuladas pela maneira com que ele leva as coisas, de maneira narcisista, controladora, e que nunca assume a responsabilidade. Isso é a ausência do Espírito Santo, do controle do Espírito Santo. E quanto aos homens também, algumas irmãs, elas têm essa habilidade de lançar culpa e não assumir a responsabilidade. Qual que é o percentual, na sua opinião, que poderia mudar a nossa vida e a nossa casa? É interessante, mas nós precisamos pensar nisso. Todas as vezes que você está resistindo ao Espírito Santo, você está à beira de machucar pessoas, mas principalmente entristecer o Espírito Santo. E o Espírito Santo se entristece porque ele sabe que todo pecado nosso invariavelmente vai machucar pessoas ao nosso lado. A questão não é religiosa, a questão não é com ele somente, mas é o estrago que isso faz no nosso entorno. Assim, terei que reconhecer o meu pecado, me arrepender. Já pensou como que é difícil isso? Você olhar para sua esposa e dizer: meu amor, eu quero conversar com você. Ela logo pensa que é mais uma daquelas conversas. Mas aí não, você está sendo sério. O Espírito Santo tocou em você. Você não está querendo resistir mais. Aí você fala para ela: eu preciso mudar a minha postura. Ela vai, lá no fundo, no comecinho, ela vai pensar: bom, essa é nova, eu não tinha ouvido ainda. Vamos deixá-lo falar, para ver até onde ele vai. Porque já não acredita mais. Porque já não espera mais que nada mude no seu coração. E eu estou falando de gente crente aqui, ninguém está falando do lado de fora. Estamos falando dentro da igreja, dentro do corpo de Cristo. Quando posturas não estão coadunando com a presença do Espírito Santo. Que o caminho é esse aqui, ó, reconhecer o meu pecado, me arrepender, mudar a minha postura, mudar a minha atitude. Então, cuidado para não resistir ao Espírito Santo. Não se opor ao Espírito Santo e não endurecer o seu coração ao agir do Espírito Santo. Não foi Davi que disse no Salmo 32, enquanto eu calei os meus pecados, envelhecer os meus ossos pelos meus constantes gemidos todo dia? Não foi ele que falou isso? Não foi ele que confessou nesse Salmo que ele, Davi, o rei, o salmista, que escreveu mais da metade dos salmos, um homem de Deus, sem dúvida, até que a palavra se refere a ele como homem segundo o coração de Deus, tenha resistido ao Espírito Santo, pelo menos durante um ano, que foi quando foi que o profeta chegou na casa dele, ou no palácio, e aí acontece toda aquela história que eu e você sabemos. Aquilo durou um ano. Esse sou eu. O que posterga, o que deixa para depois, o que espera para ver, dobra a aposta. Vai que Deus esquece, vai que está resolvido, e não tem problema, a gente vai levando, que a gente acha que a gente está lidando com alguém da nossa casa, como se fosse alguém da nossa família, que a gente não dá atenção, não respeita, etc, etc. Gente, é o Espírito Santo. Então é como se encolhesse, eu não tenho expressão humana para descrever isso, é como se ele se recolhesse, é como se ele encolhesse dentro do nosso coração e há um aperto. E essa é uma santa tristeza, é a única tristeza abençoada e santa, é a tristeza que vem de Deus, ou seja, é o Espírito Santo, querendo te convencer, querendo te constranger, mas nunca para te expor, nunca para te expor. O Espírito Santo não expõe ninguém. Quem expõe são as pessoas. O Espírito Santo é extremamente ético. Ele é cheio de amor. Ele não sabe fazer isso. Ele é sensível. E por isso nós facilmente podemos resisti-lo. E a palavra está nos advertindo: não resista ao Espírito Santo. A voz é suave, tem que ter silêncio, desliga o smartphone. Qualquer coisa que ameace a sua viagem interior, qualquer coisa que ameace a sua solitude, porque você tem que ouvir o ar para ouvir o Espírito Santo, porque ele é um ar em movimento, ele é um ar em movimento, não serve para barulho. Você não vai ouvir a voz do Espírito Santo no barulho. Obviamente que eu não estou falando se você mora no centro ou não, não é disso que nós estamos falando.
Nós estamos falando de almas barulhentas. Nós estamos falando de corações barulhentos, tipo fábrica, aquela loucura, barulho, é ferro com ferro. Há pessoas que são assim, eu fui assim, eu sei do que eu estou falando. Não havia espaço para o silêncio, não havia espaço para a viagem para dentro, não havia espaço para ouvir a voz do Espírito Santo, porque o canal estava completamente obstruído por outro tipo de ruído. Nós vivemos numa sociedade cheia de ruídos, mas tem gente que é fábrica de ruído, que fala o tempo todo. Não vale dar uma cutucada agora. Você conhece alguém que fala o tempo todo? Como que vai ouvir se você não fala? Como que vai ouvir se você só fala? Como que você vai ouvir? Então ouça isso, porque talvez você esteja resistindo à voz do Espírito Santo. Número 2, a segunda atitude que nós podemos tomar com o Espírito Santo é apagá-lo. Olha que palavra forte. Não que nós tenhamos esse poder de apagar o Espírito, mas aquela chama broxureante que há no coração, ela pode ir se diminuindo cada vez mais. É isso que Paulo disse à igreja tessalônica, em 1 Tessalonicenses 5, 19 e 20, Paulo disse o seguinte: não apagueis o Espírito. E aqui é uma ordem, aqui não é assim, se puder, tudo bem, beleza. Não apagueis o Espírito. E ele diz mais: não desprezeis as profecias. Apagamos o Espírito Santo quando nós desestimulamos qualquer sinal de vida espiritual fora do que eu reconheço como o agir de Deus. Ora, se o agir de Deus no seu entorno, na sua família, no seu trabalho, na sua igreja, depender da sua experiência, isso é muito pouco. Há pessoas que não podem ouvir a palavra Espírito Santo, que já levanta barreiras e se acha no dever, abre aspas, de zelar pela obra de Deus. Sim, porque muita gente apaga o Espírito Santo em nome do zelo. Tem muita cobrança em nome do zelo. Tem muito farisaísmo debaixo da cobertura do zelo, debaixo da fantasia do zelo pela obra de Deus. Essas pessoas acham que elas estão zelando pela obra, e zelando desse jeito, criticando, zombando, com escárnio, ou mesmo impedindo a sua ação, achando que está agradando a Deus. Bom, vocês já me conhecem e vocês sabem que a gente tem pedido que o Senhor nos dê direção para não cair em nenhum extremo louco, maluco, que nem precisa disso. Mas eu fico muito triste quando eu vejo aí no Reels e outras coisas mais aí na internet, essas brincadeiras. Vocês já viram essas brincadeiras que estão fazendo com a igreja aí agora o tempo todo? É pastor, é ministro de louvor, é não sei o quê, nananã, entendeu? Olha, nós não estamos percebendo aqui. Isso é um veneno. Isso é um tipo de veneno que eu vejo, alimento e me freio, entendeu? Brincadeiras que não tem nada a ver, Olha, gente, o que nós precisamos é cuidar do nosso coração para a gente não agir em nome de um padrão mental, como que o Espírito Santo deve ou não agir. O que sair da minha experiência, eu reajo, eu não admito. E às vezes a gente até faz questão de dizer de onde que a gente veio, da nossa origem. E a gente acha isso engraçado, acha isso bonito, até porque quer chamar a atenção. Portanto, deve ser cortado, porque não faz parte da posição oficial da minha doutrina. Isso não cabe na minha doutrina. Quando eu falo isso, eu me lembro de Pedro visitando Cornélio. Antes de ir para a casa de Cornélio, Pedro foi visitado pelo Espírito Santo. Paradigmas foram quebrados pelo Espírito Santo. Ouça o que eu vou lhe dizer, com responsabilidade. Nós precisamos nos preparar ao ponto
de não se assustar quando o Espírito Santo começar a quebrar paradigmas da nossa teologia, do que nós aprendemos. Pedro foi este. Ele foi impactado. Ele foi, uma palavra um pouquinho mais forte, mas ele foi patrolado pelo Espírito Santo. E o Espírito Santo disse a ele naquela visão, falou: olha, não chames impuro aquele que Deus purificou. Toma cuidado. Você acha que você é o quê? Que você é o cara, que você tem um controle, que você tem um domínio? Você se acha mesmo representante exclusivo de Deus? Desculpa a piadinha que eu vou fazer agora. Você se acha um especialista? Tem tantos especialistas na televisão brasileira agora, já viram? Tantos especialistas. Segundo especialista, você é um especialista em Deus, em Espírito Santo, para dizer como ele deve ou não agir? E é isso que Paulo está chamando a atenção. Toma cuidado para não apagar o Espírito. Mas é em você, porque o Espírito Santo ninguém apaga, não. É em você, e isso é um desastre. Isso é um desastre. Seus filhos não merecem isso. Sua esposa não merece isso. Seu marido não merece isso. Uma mulher que apaga o Espírito. Ou um homem, um marido que apaga o Espírito. Um pai que apaga a ação do Espírito Santo de Deus dentro da casa dele. E eu nunca vou esquecer, Jean, na nossa época lá em Floripa, quando uma senhora chegou para mim e falou: olha, o meu filho está nas drogas. E aí a gente foi, como a gente fazia com todo mundo. Ia lá, trazia para a igreja e fazia aquela coisa toda. Semanas depois, ela me disse: eu estou feliz, porque agora ele trocou a noitada, a balada, e ele está agora frequentando a reunião dos jovens. Eu falei: que legal, que coisa boa. Aí na outra semana ela voltou, que eu não tinha mais visto o filho dela na igreja. Eu perguntei o que houve. Aí ela falou: pastor, ele estava muito fanático, ele ia num tal de vigília. O senhor sabe o que é isso, não? De vigília, né, lá no Morro do Horácio. De vigília. E aí ele estava muito nessas vigílias, eu fiquei com medo. E eu trouxe ele para casa de volta, falou: não dá não. Então essa mulher, ela queria controlar do jeito dela. Quando ela viu um negócio pesado, ela falou: meu Deus, me ajuda. O Senhor veio, ajudou, mudou o coração do menino que estava empolgado, mudou a agenda, parou de ir para a balada, parou de ir para a festa. O negócio dele agora é estar com os jovens, orando até, não é muito não, até cerca de meia-noite, só isso. É só isso, como diz o pastor Isaac aqui, né? É a meia vigília, é até meia-noite só. E nós não vamos nem a isso, né, gente? Nós estamos até às 10 horas, termina a nossa vigília. Eita, nós temos que converter tudo de novo, né, gente? Mas sabe o que aconteceu? Que eu fiquei olhando para aquela mulher e falei: não estou acreditando que essa mulher está falando isso. Eu não estou acreditando que essa mãe está falando isso. E aí eu não sei a história do garoto, e tomara que ele tenha tomado a sua própria decisão, mas o que eu estou dizendo é o perigo de nós controlarmos. O que sair da minha experiência eu reajo, eu não admito. Então tem que ser cortado, porque não faz parte da minha posição em relação a isso. Então, que o Senhor nos livre de lutar contra o Espírito Santo, em nome de nossa teologia, em nome de nossa religiosidade, ou em nome de nossa experiência. Amém? Que o Senhor nos livre. Aqui, a Betânia, tem gente que veio de tudo quanto é lugar. As igrejas mais variadas, mais diferentes. Eu suplico a você que entendam uma coisa: não estamos aqui para defender A, B ou C, mas está claro na palavra de Deus qual é o caminho de nós agirmos com o Espírito Santo. Eu convido vocês a virem conosco, que é por aqui que nós estamos andando. Convidamos você para fazer parte disso. Agora, a terceira, e na minha opinião a mais sutil das atitudes, a mais sutil, a mais presente das atitudes, é a atitude que podemos ter com o Espírito Santo de entristecê-lo. Entristecer o Espírito Santo. Abra comigo a sua Bíblia em Efésios capítulo 4, por favor. Efésios 4, versículo 30. Efésios 4, 30. Diz assim: não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Nós já fomos selados, o Espírito Santo habita em nós. E agora Paulo está dizendo: então tome cuidado, não entristeçam o Espírito Santo de Deus, porque vocês já foram selados por Ele. Vocês já foram selados pelo Espírito Santo. E a pergunta agora é:
quando nós entristecemos o Espírito Santo? Nós entristecemos o Espírito Santo quando não confiamos na palavra de Deus, quando não confiamos, ou seja, nós não descansamos em Deus. Alguém está entendendo aqui o que nós estamos falando? Que não descansa em Deus, quando nos rebelamos contra Deus, e isso gera o pecado em nós. E o pecado é que entristece o Espírito Santo. Nós pecamos quando deixamos de amar e de praticar o amor. As pessoas perguntam: o que é pecado? Pecado é isso, é quando nós deixamos de amar e de praticar o amor. Ninguém está falando de regra aqui. Não é conduta, não é código, não é nada disso. Não é comportamento, mas é ética. Todas as vezes que eu deixo de amar e de praticar o amor, eu estou pecando. Isso porque todo pecado nasce, ele tem a sua raiz na falta de amor. Na falta de amor. E aqui eu preciso diminuir a minha velocidade, que eu quero a sua atenção. É a falta de amor a Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas. Quando falta esse amor, nós entristecemos. Quando há qualquer coisa em nível de criatura, quando você adora qualquer criatura e não o Criador, quando você ama mais a criatura do que o Criador, você está entristecendo o Espírito Santo de Deus. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós perdemos o amor por nós mesmos. E agora, com muito cuidado, eu quero entrar aqui. Pessoas que são crentes, que ofertam nas igrejas, que cantam, que sorriem aqui dentro, mas são pessoas tristes, são pessoas que não têm alegria. Fora do convívio da congregação, eles perdem a alegria. Quando estão sós, eles não conseguem, porque eles vivem dominados pela alegria. Eles não vivem dominados pela alegria, eles vivem dominados pela tristeza. Elas não amam a si mesmas, elas nem se importam muito com elas, com a sua saúde emocional, espiritual, física. Elas não se amam. Elas estão feridas, elas sabem, mas elas não tratam disso. Não sei se você sabia, mas você fazendo isso, você não está amando a si mesmo, e assim você entristece o Espírito Santo de Deus, que te ama, e te ama muito, te ama mais do que você pode imaginar. Nós entristecemos o Espírito Santo de Deus quando nós não amamos o próximo. E aqui é uma queda livre, e tudo começa quando nós não amamos a Deus. Quando você não ama a Deus, você não ama a si mesmo. E quem não ama a si mesmo, jamais vai amar o próximo. Você não ama a outra pessoa. Você não ama os seus filhos. Você não ama a sua esposa, ou o seu marido, ou as pessoas que convivem com você, ou trabalham com você, ou seus netos. Porque você não se ama. É uma consequência natural e óbvia. É a falta de amor. É a presença de alguma dor não tratada, de uma escassez não satisfeita, que dá origem ao pecado. Veja o que Tiago fala sobre isso. Tiago capítulo 1, ele diz: pois cada um, porém, é tentado pela própria cobiça, sendo por esta arrastado e seduzido. É uma coisa forte, está para além da minha força. Ele me arrasta, ele me seduz. Então a cobiça que está dentro de mim, e não do lado de fora, porque o lado de fora é só uma expressão para te atrair, mas o pecado não está lá, o pecado está aqui. Por isso que Jesus disse: não o deixe cair em tentação. A tentação é do lado externo. Está lá querendo se conectar com alguma coisa que o identifique dentro de você. Então, por exemplo, na tentação de Cristo, o diabo ofereceu pão, porque Cristo estava com
fome. Esse é o ponto. Você só será tentado por aquilo que te atrai. Você nunca será tentado por aquilo que não te atrai. Então a cobiça, diz Tiago, tendo engravidado, olha a expressão que este homem usa. Aliás, essa carta é uma das cartas consideradas muitíssimo bem escrita, num excelente nível de grego. E olha o nível que esse homem escreve aqui. Tendo engravidado, olha a figura que ele usou, que é exatamente isso que acontece. A semente entra e gera, dá à luz o pecado. E o pecado, após ter se consumado, uma vez estabelecido, ele gera o que, meus irmãos? Gera morte espiritual, quebra a minha comunhão com Deus. Mas não é só com Deus, quebra a nossa comunhão com a gente mesmo, quebra a nossa comunhão com quem convive conosco. Meus amados irmãos, disse Tiago, não se deixem enganar. Tiago está dizendo, abra os olhos, preste atenção. Preste atenção, o Espírito Santo está falando, é isso que Tiago está dizendo. Tiago está dizendo, olha, só uma maneira de vencer o pecado é através do Espírito Santo. Por isso que nós precisamos de fé, e a fé vem pelo ouvir, não é ouvir sermão como vocês pensam. A maioria dos crentes pensam que ouvir a palavra é ouvir sermão. Isso, a maioria dos crentes pensa isso. Não é isso que a palavra está dizendo. O que a palavra está dizendo é, quem ouve a palavra, é comunhão pessoal. É comunhão pessoal com o texto. É você se expor pessoalmente diante do texto. E isso vai gerar fé em você. Você tem que ter a sua experiência pessoal com a palavra para gerar fé em você. Isso é pessoal, e isso é responsabilidade sua. Isso é sua responsabilidade. Não é um passeio no parque, quando entristecemos o Espírito Santo. Quando nós vivemos como os gentios. Veja o versículo 17 e 19 do nosso texto de Efésios 4. Versículo 17, diz o quê? Efésios 4, 17. Efésios 4, 17. Olha lá. E digo isso, e testifico no Senhor, para que não andeis como também andam os outros gentios. E de que modo eles andam? Eles andam na vaidade do seu sentido. O que mais? Vamos lá, irmão. Entenebrecido no entendimento, entenebrecidos no entendimento, que isso aqui tem a ver com entendimento que está totalmente obscuro, totalmente fechado, totalmente cegos, separados da vida de Deus, pela ignorância que há neles, pela dureza do seu coração. Isso é viver o que os gentios vivem. É assim que a gente entristece o Espírito Santo. O nosso problema, segundo esse texto, não é falta de informação, é desobediência e incredulidade mesmo. Não é falta de informação, meus irmãos. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Vamos ser honestos. Você já sabe muito. Não levante a sua mão. Quem aqui tem mais de 3 anos de vida cristã, já deveria saber tudo. No que eu me baseio para fazer essa comparação? Qual foi o número de anos que Jesus dedicou para ensinar aos seus discípulos? Quantos? 3, né? Pois é. Ensinou tudo, não foi? Então, e quanto a nós? É isso que Paulo está falando. Você está vendo como a gente entristece o Espírito Santo de Deus e não praticando o que a gente já sabe, que a gente já conhece, o que a gente já tem no nosso arcabouço de conhecimento. Por isso que Paulo disse, né? O conhecimento ensoberbece mesmo. Só o amor edifica. 1 Coríntios 8:1.
O conhecimento ensoberbece. Sabe qual que é o nosso problema? É que a gente fica se jactando do que a gente sabe, do que a gente conhece, só que a gente não pratica. E isso entristece o Espírito Santo. Porque quem sabe fazer o bem e não faz, o que diz o texto? Nisso está o quê? Está pecando. Quando nós entristecemos o Espírito Santo, quando nós não abandonamos pequenos vícios, maus hábitos, falhas de caráter, que ferem as pessoas e a presença do Espírito Santo. Veja o versículo 25, por favor. Versículo 25 a 29, 25, versículo 25. Vamos lá. Efésios 4, 25. Vamos ver o que diz o texto aqui. Olha só que texto incrível é esse que está aqui. 4, versículo 25 a 29. Veja o que diz aqui. Olha só, meus irmãos. Versículo 25. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira. Mentira entristece o Espírito Santo. Você está me ouvindo? Você está me ouvindo? A mentira entristece o Espírito Santo. E falar a verdade ao seu próximo. É isso. Pois todos somos membros de um mesmo corpo. É por isso que a igreja, às vezes, é uma comunidade de estranhos. Porque a gente não se conhece, a gente não conversa, a gente se evita. Porque se isso não for feito, qual é a consequência? Você vai ter que fazer amizade, vai ter que correr o risco. Deixa eu falar para você, a gente precisa correr riscos e conhecer pessoas e quebrar a barreira. Posso fazer uma pergunta? Você é gente boa, né? Você é ou não é gente boa? Então, todo mundo se acha gente boa, entendeu? Então a gente precisa, sabe o quê? Quebrar o preconceito, quebrar as nossas barreiras, estender as mãos, fica tranquilo, ninguém vai te pedir dinheiro aqui. Entendeu? Não fique preocupado, ninguém vai mexer no seu patrimônio. Ninguém vai se oferecer para tomar café na sua casa, fique tranquilo. Mas você pode pelo menos dar um hello, bom dia, tudo bem? Uma pessoa disse, eu entrei e saí, ninguém me cumprimentou. Eu perguntei, a senhora olhou para alguém? A senhora se aproximou de alguém? A senhora prestou atenção em alguém? Não na roupa, não. A senhora cumprimentou alguém? O senhor cumprimentou alguém? Meus irmãos, quando vocês ficarem irados, não pequem. Não pequem. Fica irado, mas não peca. O que é ficar irado sem pecar? É você realmente ficar inconformado com aquela situação. Você ficar inconformado. E você pode até protestar, mas não deixa esse negócio virar veneno para você. Não deixa essa ira tomar conta de você. Você fica indignado, mas ela não vai ter controle sobre você. Porque quem controla você é o Espírito Santo. Quando vocês ficarem irados, não pequem, apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais. O incrível é que esta carta foi escrita para a igreja, para crente. É isso que nós temos que pensar. Olha o nível de vida cristã desse povo. A gente que às vezes pensa, né? Puxa, as igrejas do passado era tudo, devia ser um céu. Bem, quando você lê Paulo, você descobre quão frágil essa igreja era desde o nascedouro. Quantas coisas precisavam ser corrigidas. Antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenha o que repartir com quem estiver em necessidade. E olha, por incrível que pareça, Paulo teve que falar isso para a igreja. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês. Ou seja, nenhuma palavra podre saia da boca de vocês. Essa expressão aqui, torpe, era usada para mercadorias que estavam apodrecidas, como carnes, peixes e vegetais nos mercados. Era a mesma palavra.
Entendeu? Então não saia da boca de vocês nenhuma palavra torpe, mas apenas a que for útil para edificar os outros. O que aconteceria na minha casa se eu parasse de usar palavras torpes e só palavras que edificam? O que aconteceria com a minha casa? Será que muitas respostas das nossas orações sobre as nossas casas seriam respondidas e atendidas se apenas nós praticássemos este simples mandamento? Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, nenhuma palavra maldita, nenhuma palavra dita na carne, na expressão da ira, da raiva, da condenação, da culpa, da troca, do controle, mas sim palavras que edificam os outros conforme a necessidade. E conforme a necessidade, eu fico pensando, meu Deus, conforme a necessidade. E se a gente falasse só conforme a necessidade, o que é que vocês acham? Quanta coisa poderia mudar se a gente abrisse a boca só na necessidade? Haveria mais silêncio na sua casa, na sua vida, na minha também. Para que conceda graça aos que ouvem. E aí ele diz, para isso, não entristeçam o Espírito Santo de Deus. Mude de atitude. Não entristeça o Espírito Santo de Deus, com o qual vocês foram selados para o dia da redenção. Mas deixem-se dirigir e controlar pelo Espírito Santo. E aí vem os dois últimos versículos, que é o 31 e 32 do nosso texto. Olha o que diz aqui Paulo. Livrem-se de toda amargura. Presta bem atenção. Eu entristeço o Espírito Santo de Deus quando eu não trato as minhas amarguras, mágoas, ressentimentos. Você entristece o Espírito Santo. Você está entendendo o que nós estamos falando aqui? Que aquela mágoazinha sua lá, por causa do seu orgulho, que você nunca liberou perdão, porque na sua cabeça, se liberar perdão, você está dando razão a ele. É interessante, você não pensa no mandamento, você pensa no prejuízo que você vai ter. E aí vai mexer com o seu orgulho, vai mexer com o seu nome, vai dar razão para o outro. Paulo está dizendo, livre-se de toda amargura, indignação, ira. Meus amados irmãos, eu tomei uma decisão aqui nessa igreja de ser o mais transparente que eu puder fazer, que eu puder ser, até o ponto de não escandalizar vocês. Mas eu sei que ao me tornar vulnerável, eu acabo escandalizando um ou outro. Isso eu não tenho nenhuma dúvida. Mas eu vou dizer uma coisa para vocês. Se tem uma coisa que eu li, alguns de vocês não vão nem acreditar, porque vocês acham que eu sou realmente um cara, como é que eu vou dizer? Um cara santo, talvez. Mas se tem um trem que eu tenho que lutar todo dia, é esse negócio aqui chamado ira. Ira. Eu luto com isso. Não é só no trânsito, não. É todo dia. Eu sou uma pessoa que para mim tem que ser tudo muito bem feito. Minha casa é muito simples, o dia que vocês forem lá, vocês vão lá. Mas está tudo no lugar, até porque tem uma lá que manda muito. E tem que estar tudo no jeitinho. Tudo certinho. Mas isso foi bom para mim, porque eu já gostava da coisa certa. Para mim tudo tem que estar no lugar. Agora quando falo de obra de Deus, então para mim piorou. Porque daí, se eu quero a coisa bem feita na minha casa, imagina aqui. Imagina aqui. Então assim, a ira é algo que, se eu deixar ela me dominar, ou é o Espírito Santo ou é a ira. Os dois não controlam juntos, não tem como. Ou a ira domina você, ou o Espírito Santo domina você. Então, como eu já me conheço, qualquer ambiência que ameace isso, e já me sinalize que vai me tirar, como a minha mãe dizia, tirar do sério, eu tenho esse cuidado, dizendo, Senhor, tem misericórdia de mim, porque eu não vou ficar irado. Tem misericórdia de mim. Eu não vou deixar a ira tomar conta de mim. Gritaria. Bom, isso aqui tem algumas famílias que têm. Gritaria. Gritaria. Eu conheço um no meu prédio, gente do céu. Vocês não sabem o que é. E um dia eu encontrei um menino no elevador, aquele nome que eu ouço a semana inteira, aos berros, aos brados, aos gritos. Encontrei no elevador por acaso. Alguém olhou para ele e falou, fulano. Aí eu olhei para o menino e falei, você é o fulano? Uau, muito prazer. E o cara olhou para mim e falou, o que esse mexicano está perguntando sobre o meu nome? E quem é ele?
Quem é esse cara? Calúnia? Crente calunia os outros? Será que sim? Ou será que não? Indignação? Maldade? Sejam bondosos e compassivos uns para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Estar cheio do Espírito Santo é ficar livre de tudo isso. É perdoar-se mutuamente um com o outro. Quando nós entendemos que aquele que o Espírito Santo nos veio revelar, que é Jesus, é chamado pelo precioso nome de Cordeiro, manso e humilde de coração, e que Ele próprio, o Espírito Santo, é comparado a uma pomba delicada e sensível, nós podemos perceber as coisas que o entristecem. A pomba pousa sobre o Cordeiro e fica sobre ele. E é isso que nós queremos. Ela já entrou, ela já pousou. Agora ela precisa permanecer e ter o controle total das nossas vidas. Concluindo, não resista, não apague, não entristeça o Espírito Santo. Eu queria orar com vocês. Eu queria colocar a nossa vida diante de Deus. Se de alguma maneira essa palavra falou no seu coração, eu não vou aqui ficar fazendo apelos e mais apelos. Eu só vou pedir para aquelas pessoas que querem orar comigo e entenderam essa palavra, coloque-se em pé e nós vamos orar juntos a respeito disso. E nós vamos pedir perdão ao Espírito Santo aqui nessa manhã. Amém, meus irmãos? Vamos pedir perdão ao Espírito Santo, amém? Vamos pedir perdão ao Espírito Santo de Deus. Que o Senhor nos perdoe. Que o Espírito Santo nos perdoe. Quantas vezes, pelas minhas atitudes, eu resisti ao Espírito Santo? Quantas vezes você já resistiu ao Espírito Santo? Eu pergunto a você, com olhos fechados, por favor. Você tem resistido à voz do Espírito Santo? O que está represado? O que está controlado? Que precisa ser liberado? O que precisa ser deixado para trás? Qual é a área da sua vida que você está claramente resistindo à voz do Espírito Santo? Quanto que isso tem te atrapalhado? Quanto que isso tem impedido a sua alegria, a sua paz, o seu amor? Quanto que isso tem impedido de você ser uma bênção na vida de outras pessoas? Eu pergunto, você com a sua atitude tem apagado o Espírito Santo? Você tem resistências? Você diz, eu não concordo, porque não é assim que o Espírito Santo age? É assim que você tem feito? Ele tem que agir do seu jeito, do seu modo, é assim? Quem sabe, conhecendo mais o Espírito Santo, nós vamos admitir que Ele sabe o que nós não sabemos, que Ele pode o que nós não podemos. O Espírito Santo, Ele é livre, Ele é como o vento, ninguém sabe de onde vem e nem para onde vai, ninguém tem controle sobre Ele. Então que o Senhor nos livre de resisti-lo, nos livre de apagá-lo, mas que o Senhor nos livre de entristecê-lo. Nós precisamos prestar atenção no Espírito Santo, prestar atenção, porque Ele fala comigo, Ele fala com você. Vou fazer a pergunta: o Espírito Santo fala com você? Você já ouviu a voz do Espírito Santo? A voz do Espírito Santo é suave, ela é constante, mas ela é suave. Não entristeça o Espírito Santo. Talvez depois dessa palavra você precise ligar para algumas pessoas, procurar algumas pessoas, tomar um café com alguém, para pedir perdão,
para liberar perdão e para reconhecer o seu pecado. Talvez depois dessa palavra você precise seriamente buscar na palavra de Deus a fé que você precisa para ter vitória sobre o pecado. Quanto mais cheios do Espírito, mais controlados pelo Espírito, mais vitória sobre o pecado, mais vitória sobre a nossa natureza humana. O poder do pecado perde a força diante da presença do Espírito Santo. É o Espírito Santo, é com o Espírito Santo. Eu não sou profeta nem filho do profeta, mas claramente o Espírito Santo está aqui nessa manhã. Claramente o Espírito Santo está falando conosco. Claramente o Espírito Santo está falando com você. Eu só peço isso. Abra o seu coração. Abra o seu coração. Deixe o Espírito Santo de Deus controlar a sua vida. Peça perdão ao Espírito Santo agora. É você e Ele. É você e Ele. Peça perdão agora. Fale com Ele agora. E peça para Ele mudar o teu coração, para que você não seja mais essa pessoa que reage na carne, que reage na natureza humana. Essa pessoa orgulhosa, arrogante, que quer o controle de tudo e de todos. Essa pessoa que não perdoa ninguém. Essa pessoa que até fala para as pessoas: eu não perdoo. Até fala para as pessoas: comigo é uma vez só. Errou comigo uma vez, esquece. Ah, se Deus fizesse conosco o que algumas pessoas fazem. O que seria de nós se Deus dissesse isso de nós? O que seria de nós? Espírito Santo, como pastor dessa igreja, eu te peço perdão nessa manhã pelo pecado do nosso povo, pelo meu pecado, pelo pecado da liderança dessa igreja, pelo pecado dos membros desta igreja. Eu te peço perdão nessa manhã. Que o Senhor nos perdoe. Que o Senhor nos perdoe. Não há justificativa, não há explicação, não há nada que justifique o nosso pecado, o nosso erro. Mas nós te pedimos perdão nesta manhã. E nós queremos te pedir que o Senhor nos livre de entristecer o teu Espírito. Que o Senhor nos livre de entristecer o teu Espírito. O mover do teu Espírito nas nossas vidas e na vida desta igreja. A Betânia precisa de um despertamento espiritual. A Betânia precisa de um derramar do Espírito. Nós precisamos. Amém, meus irmãos? Quem concorda, diga amém. Amém. Nós precisamos. Não há igreja sem o Espírito Santo. Não há cura sem o Espírito Santo. Não há restauração sem o Espírito Santo. Não há relacionamento novo sem o Espírito Santo. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Não há convicção de pecado. Não há quebrantamento sem o Espírito Santo. Não há confissão sem o Espírito Santo. Não há restauração, não há regeneração. Por isso nós precisamos de Ti, Espírito Santo. Nós precisamos de Ti. Nós precisamos de Ti para perdoar pessoas que nos magoaram, perdoar pessoas que nos machucaram. Nós precisamos de Ti, Espírito Santo, e perdoa-nos por ter entristecido o Senhor, a pessoa do Espírito Santo. Nós queremos Te amar, Espírito Santo. Nós queremos Te obedecer, Espírito Santo. Nós queremos estar totalmente submissos à Tua direção e ao Teu controle, Espírito Santo. Que as famílias desta igreja sejam saturadas pelo poder do Espírito Santo. Que os maridos dessa igreja possam se converter novamente ao poder do Espírito Santo. Serem homens cheios do Espírito dentro de casa e mudarem a sua forma de tratamento com as suas esposas. É só o Espírito Santo que pode mudar esse homem.
Espírito Santo esteja tocando no coração das mulheres dessa igreja. Essas mulheres se quebrantem diante do Senhor, que elas se arrependam dos seus pecados, a maneira como trata filhos, como trata o marido, que os filhos se convertam ao coração dos pais, e o coração dos pais se convertam aos filhos, que haja arrependimento dentro das nossas casas, mudança de comportamento, que haja respeito, que haja amor, que haja perdão, que haja alegria de verdade, alegria verdadeira, que haja paz, que haja contentamento, que vá embora toda a escassez, que toda a ansiedade deixe de controlar as vidas e as pessoas, e que o descanso reine no coração de todos. Só podemos descansar pelo Espírito Santo, não tem como, não há outra maneira. E agora eu queria pedir que você se aproximasse de alguém, de qualquer pessoa, e pudesse orar por essa pessoa, e vice-versa. Você ora por ela e ela ora por você. Diga: Espírito Santo, abençoa esse coração. Espírito Santo, abençoa essa vida. Espírito Santo, venha controlar esse coração, venha presidir essa mente, venha dirigir esta vida, venha fazer uma revolução nessa casa, no trabalho do teu filho e da tua filha. Espírito Santo, usa os teus filhos como tochas, que vão iluminar, que vão aquecer, por onde passarem. O Espírito Santo, como fogo, vai consumir tudo que não vem de ti, tudo que não procede de ti. Espírito Santo, que como água vem para purificar, vem para lavar, vem para fazer tudo novo dentro das nossas casas. O Espírito Santo, que como um vento impetuoso, ele possa agir e colocar ao chão todas as barreiras, todas as muralhas caiam por terra em nome de Jesus. Sopra, Espírito Santo, vem dos quatro ventos, ó Espírito de Deus, e sopra sobre as nossas vidas, derrubando toda barreira, todo obstáculo, toda barreira, todo obstáculo. Derrama do teu Espírito em forma de óleo sobre o teu povo, para curar o teu povo. Espírito Santo, cura pessoas aqui nessa manhã, cura pessoas, cura na alma, cura no físico, cura nas emoções, sentimentos, que todos possam passar pelo óleo de Gileade, o óleo do Espírito, que traz cura, que traz graça, que traz beleza. Eu te peço que o Espírito Santo venha como a pomba e pouse sobre cada um deles, e pouse sobre nós, e fique e permaneça conosco. Livra-nos de entristecer o Espírito, para que a pomba se afaste. Livra-nos disso, e dá-nos, Senhor, dá-nos o controle que vem de Ti. Vem fazer algo novo aqui nessa manhã. Vem fazer aqui algo novo nessa manhã, algo novo nessa manhã, em nome de Jesus. Amém.